Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito mais do que bem-vindos aqui novamente ao canal Squad. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Squad Educa tá aqui para te ajudar hoje com notação científica. Estão preparados? Então vamos lá, galera. O que se trata a notação científica? Quando chega nessa matéria, a gente já fica de cabelo em pé. Meu Deus, notação científica! Deve ser um negócio muito difícil. Em matemática ainda? Mas calma, relaxa. Fica tranquilo, fica tranquila, que eu vou te mostrar hoje direitinho tudo isso sobre notação científica e possíveis questões que podem cair cobrando um pouco desse conhecimento de vocês, beleza? Então vamos lá. Para que serve notação científica? A notação científica serve para quando você tem um número muito grande, tipo esse número aí, ó, 58000000, muito zero. Dá para ver, só de olhar para esse número, que se trata de 5 bilhões e 800 milhões? Não tem como saber qual é a grandeza desse número, né? Já fica complicado. Ou quando a gente tem um número muito pequeno, tipo isso daqui, ó, 0,000934, que isso daí, se fosse dinheiro, não daria nem um centavo, galera. Não é nem 0,01. Ou seja, é um número bem pequenininho. Então, notação científica serve para quando a gente está trabalhando com números muito grandes ou muito pequenininhos, beleza? E aí vem a pergunta, né? Como é que eu faço para escrever esse número sem ser desse jeito, nesse tal de negócio de notação científica? Muito bem. Notação científica, eu vou explicar já para vocês, mas ele utiliza uma coisa muito conhecida que a gente chama de potência, né? Só que não é qualquer potência, ele utiliza a potência na base 10, né? E o que são as potências de base 10? Potência de base 10 é quando você tem escrito 10 elevado a 7, por exemplo, que nem está aí na tela, ou até mesmo 10 elevado a menos 5. Ou seja, quando você tem um 10 e tem uma potência que pode ser positiva ou negativa. Eu chutei qualquer número aí, ó, 7, menos 5, pode ser 2, menos 3, menos 9, menos 15, 21, né? O que importa é ter a base 10, como está escrito ali, ó, potências de base 10, e aí o expoentezinho, qualquer coisa diferente. Então, uma notação científica é quando você escreve um número com uma potência desse tipo, tá? Que é a potência de base 10, ok? Então tá bom, então professor, beleza, como é que a gente escreve então uma potência de base 10 com esse número? Como é que a gente faz a notação científica, né? Então vamos logo para essa parte que é a mais importante, mais interessante e é muito fácil, galera. Vamos pegar os dois exemplos que a gente já usou ali, ó. O exemplo A que está ali em cima, né? E o nosso exemplo B que também está ali em cima, certo? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, toda notação científica, tá? Ele vai pegar sempre esse númerozinho, né? E ele vai tentar botar uma vírgula nesses dois, tira os zeros, pensa só nos dois primeiros números, olha, ó, 5, 8, tá? O que eu vou ter que fazer, ó? Já colocando lá na resposta, eu vou botar aqui na resposta assim, ó, 5, 8, mas no primeiro número eu vou colocar uma vírgula, então já vai ficar assim, ó, 5,8. Se eu fosse fazer com outro número ali de baixo, ó, ia fazer a mesma coisa, ó, eu ia fazer, ó, 934, só que eu ia colocar uma vírgula no primeiro número ali, ó, vírgula. É assim que a gente faz notação científica, seja um número muito grande, seja um número muito pequeno, tá? E se o número só tiver um número, professor? E se não for 5, 8, for só 5, que um monte de 0,000000000? Bom, se for só 5, de novo, a vírgula vai ficar só na frente do 5, e na verdade 5, nada é a mesma coisa que 5, tudo bem? Aí você só precisava deixar o 5. Mas como tem mais de um número, 5, 8, aí você bota a vírgula aqui depois do 5, tudo bem? Então vamos lá. 5,8. E aí, professor, o que mais que eu faço? Em todos esses dois casos, você vai escrever isso daqui, ó, vezes 10. Vamos botar esse vezes pequenininho, porque tá bem grande aqui, né? Tipo assim, ó, ficou bem melhor assim, ó, vezes 10. Você vai fazer a mesma coisa no de baixo, tá? Você também vai escrever esse vezes 10 ali embaixo, ó, porque é assim que se escreve notação científica. Você bota o número com vírgula no primeiro algarismo ali, certo? Aí bota vezes 10. E aí você vai dizer, lembra que a potência, então, elevado a alguma coisa. Então tem que ter um númerozinho ali do ladinho ali, ó, desse 10, tem que ter um númerozinho ali em cima, vezes o quê? Né? Elevado a quê? Então a gente vai ver elevado a quê é agora. Como é que a gente faz para escrever? Vamos lá. Você reparou que a vírgula eu coloquei aqui entre os 5 e 8? Então, só que essa vírgula estava aqui no final, ó. O número inteiro, a vírgula está no final. Eu tive que trazer a vírgula para cá, ó, tchum, 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 até chegar aqui no 5, certo? Vou mostrar lá pelo número de cima, que eu acho que mostrando lá no número de cima ela fica mais fácil. Toda vez que o número é inteiro, que nem aqueles 5 bilhões e 800 milhões, a gente não vê, mas existe uma vírgula aí, ó, no final do número ali, ó, onde está piscando ali, tá vendo ali, ó? Tem uma vírgula, tá?
E o que eu tenho que fazer? Deslocar essa vírgula até ela chegar no 5,8. Então, eu vou fazer agora esse deslocamento aí para ficar com a vírgula ali entre o 5 e 8. E aí eu vou contando, ó. Conta comigo, galera, ó. A vírgula tá ali, ela vai ter que andar, ó, uma casa, vai ter que vir para cá, duas casas, três casas, quatro casas, 5 casas, 6 casas, 7 casas, 8 e 9 casas até chegar onde eu quero. Reparou que eu tive que andar com a vírgula lá do final? 9 casinhas até chegar onde eu quero? Percebeu? De novo, vocês querem ver? Vamos ver de novo. Ó. Voltou, a vírgula estava no final. Ela não tem que ficar no final, ela tem que ir lá entre os 5 e 8. O que eu vou fazer? Eu vou contar quantas casinhas essa vírgula vai andar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quando eu andar 9 casas para frente, aí ela vai estar no lugar onde eu quero. Então, o que vai acontecer? Que vai acontecer a seguinte coisinha, ó. Vai acontecer a seguinte coisinha. Deixa eu já pegar aqui um textinho. Eu vou andar 9 casas. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou pegar esse 9zinho que eu anotei aqui, ó. Vou botar ele pequenininho. E aqui vai ficar assim, ó. 10 elevado a 9, porque a vírgula andou 9 casas. Certo? 9 casas. E no outro, repara que eu também tinha vírgula no outro. Só que a vírgula estava aqui, ó. A vírgula estava lá no início entre o 0,0. Né? Deixa eu usar esse aqui, ó. Olha aqui, ó. A vírgulazinha está aqui, ó. Entre o 0 e o outro, tá vendo? E eu quero que essa vírgula fique aqui, ó. Entre o 9 e o 3. Então, também, essa vírgula vai ter que andar até chegar ali, ó. Naquele 9, certo? Daqui já dá para ver, ó. Ele vai ter que andar, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas para passar o 9. Só que reparou que agora está voltando as casinhas? Está indo lá para o final? Então agora o processo é um pouquinho diferente, né? Agora ele vai andar, mas na verdade para o outro lado, não é isso? Vai andar para o outro lado. Então, olhando andar para o outro lado, vamos olhar lá no número do lado de cima. Ó. A vírgula está lá entre os dois primeiros zeros e vai andar, ó, uma casa, duas casas, 3 casas, 4 casas e 5 casas, até chegar ali. Reparou que ele andou 5? 1, 2, 3, 4, 5? Beleza. Só que agora foi indo mais para trás ainda do número, né? Então, voltou mais ainda. Então, ele voltou 5 casas. Então, que nem aquele lá que a gente tinha botado 9, agora a gente vai dizer que voltou 5. Então, agora vai ser menos 5 a minha potência. E é assim que eu escrevo um número, qualquer número, em formato de notação científica. Tá ali as minhas duas respostas. Ó. Na letra A, né, que o 0 estava aqui no final desse último zero, a vírgula, né, estava no final desse último zero, a vírgula teria que voltar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lá para frente, não é isso? Então, fica assim, ó, 5,8, que é onde eu quero a vírgula, vezes 10 elevado a 9, certo? E, no caso de baixo, como eu vou ter que pegar a vírgula que está aqui no finalzinho e voltar com ela, aí a contagem vai ser negativa. Então, ela está aqui, ó, ela vai ter que voltar 1, ó, menos 1, voltar 2, menos 3, menos 4, menos 5, até ficar aqui depois do 9. Por isso que ficou ali na frente 9,34, que é onde eu queria a vírgula, vezes 10, só que agora elevado a menos 5, porque a vírgula voltou 5 casas. Dessa forma é como eu treino, né, para escrever notação científica. Lembre, sempre tem que ter na notação científica apenas um número antes da vírgula, ó, tanto aqui no 9,34 como aqui no 5,8. Se tiverem 2 números, está errado. Se tiver 3 números, está errado. Tem que ter pelo menos um número, certo? Sem ser 0, ok? Antes dessa vírgula dali. Combinado, gente? E assim está escrito a nossa opção A e a nossa opção B. 5 bilhões e 800 milhões fica 5,8 vezes 10 elevado a 9. E na letra B, 0,00000934 fica escrito como 9,34 vezes 10 elevado a menos 5. Até aí, tudo bem? Até aí, tranquilo? Beleza. Isso, gente, é como se escreve, né, uma notação científica. Agora, a gente pode se perguntar mais algumas coisas. Por exemplo, será que a notação científica pode vir escrita errada e eu precise ajustar ela? Sim, é uma boa pergunta. Vamos dar uma olhada nisso então
como ajustar uma notação científica, beleza? Para ajustar uma notação científica, galera, a gente vai pegar aqui alguns exemplos, né? Que a gente pode utilizar, que são exemplos de coisas que enganam, né? Parecem que estão escritos em notação científica, como, por exemplo, 350 vezes 10 elevado a menos 10. Está escrito em notação científica? Não, né? Porque lembra que eu falei? Tem que ter um númerozinho apenas antes da vírgula. E aqui, como a gente já viu no último número lá, ó, a vírgula sempre aparece aqui no final, né? Todo número inteiro tem uma vírgula no final que não precisa ser escrita, então a gente não coloca, mas existe uma vírgula ali, tá? Então, a vírgula não está no lugar certo, que seria onde? Seria aqui, ó, entre o 3 e o 5, tá? Mas não é só você botar a vírgula, lembra disso, não é só botar a vírgula. Então vamos lá, vamos com calma. Vamos pegar outro exemplo, ó. Esse outro número aqui, ó, letra B, 0,0057 vezes 10 elevado a menos 7. Será que já está em notação científica? Não tá. Por que que não tá? Porque a vírgula não era para estar ali entre aqueles dois zeros. Era para estar aqui, ó, entre os dois numerozinhos sem ser os zeros, lembra? Era para estar neste lugar aqui. E, de novo, não é só colocar a vírgula, né? Então, vamos ver como é que ficaria esses dois números que parecem que estão em notação científica, mas eles têm que ser ajustados para poder, de fato, estarem escritos como notação científica. Então, vamos dar uma olhada, ó. Esse 350, eu vou esquecer o zero e vou pegar só o 35 e vou escrever lá, ó, 35. E lembra, colocando a vírgula no primeiro número. Então, fica 3,5, certo? Aí eu vou colocar ali, ó, depois, vezes 10, perfeito, certo? Só que você viu que a vírgula estava ali no final e eu não quero aqui no final, eu quero que ela volte uma e volte duas, não é isso? Beleza? Só que o que acontece? Já tinha ali, ó, um elevado a menos 10. Só que eu não voltei duas opções. Então, será que esse menos 10 vai ficar menos 10 ou será que temos que ajustar? Temos que ajustar, não é verdade? Então, como é que será que vai ficar, gente? Nesse caso aqui, o que vai acontecer é que, como a gente já viu pelo outro exemplo anterior, né? Ó, ele vai andar uma casa, duas casas, não é isso? Então, ao invés de ficar menos 10, nós vamos dar uma abatida nessa dívida aí, porque eu vou andar duas casinhas. Então, ela vai vir para menos 8, certo? Ela desceu duas casinhas aí, diminuiu minha dívida. Estava devendo muito, estava devendo 10. Só que andou duas casas para o lado positivo, que é o lado de lá. Então, menos 10 virou menos 9, menos 8. Né? Aumentou, né, o número, transformando o número negativo, né, num número negativo menor. Beleza? Então, beleza. Vamos lá para a próxima opção. A próxima opção, a vírgula estava ali, ó, entre os dois primeiros zeros. Eu quero trazer a vírgula depois aqui do 5, ó, entre os 5 e 7. Então, vou colocar lá, vai ficar, ó, 5,7, certo? De novo, vezes 10, né? De novo, vezes 10. Só que agora elevado ao quê? Nesse caso aqui, ó, ele estava elevado já a menos 7, certo? Só que o que a gente vai fazer? É como se ele tivesse voltado 7 casinhas. Só que eu tenho que voltar um pouco mais de casinha. Então ele veio menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Agora olha ali embaixo, ó. Menos 7, não foi? Aí vem menos 8, porque vai ter que voltar mais 1. Menos 9 e menos 10. Tá vendo? Ele tinha voltado 7, estava elevado a menos 7, só que eu ainda vou ter que voltar mais 3. Então voltou 7, voltou 8, voltou 9 e voltou 10. Então nós voltamos, na verdade, 10 casinhas ali com essa vírgula. Então aqui vai aumentar de menos 7 para 5,7 vezes 10 elevado a menos 10. E aí eu consegui ajustar bonitinho. Perceberam? Comparem. Quando menos 10 virou menos 8 e quando menos 7 virou menos 10. Tá? Então, no caso do menos 10 para o menos 8, ele aumentou, né? E do menos 7 para o menos 10, ele diminuiu, porque voltou mais às casas. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos continuar. E aí, tem mais alguma coisa que a gente tem que ver? Alguma coisa que a gente tem que saber sobre notação científica? Bom, a gente pode ver, por exemplo, como a gente pode ordenar, né? A gente pode ver como é que a gente pode botar ordem nisso tudo, né? Arrumar esta casa aí. Então, vamos dar uma olhada como ordenar. Ordenar é ver qual é o maior, qual é o menor, né? Entre as notações científicas, né, gente? Para saber qual é o maior, qual é o menor, de novo, a gente vai ter que pensar na reta numérica. Tá? Aquela retinha que tem o 0, aí tem 1, 2, 3, 4, 5, aí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, não tem?
Aquela reta numérica, dá para a gente saber, se a gente posicionar os itens nessa reta, qual é o maior, qual é o menor. Por quê? Se eu andar para o lado de lá, né? Se eu andar para o lado direito, ele vai aumentando o número, não é isso? Ó, 1, depois vira 2, depois vira 3, depois vira 4, não está aumentando? Pois é. Agora, se eu for para o lado contrário, se eu for para o lado esquerdo, o que vai acontecendo? Ele vai diminuindo, não é isso? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né? Parece que está aumentando, mas na verdade está aumentando uma dívida, ou seja, eu estou ficando com menos dinheiro ainda, não é verdade? Então, para o lado de lá aumenta, né? Quem estiver do lado de lá é maior e quem estiver do lado de cada linha numérica é menor. Grava isso, tá? Quem for para o lado direito, quem estiver mais ao lado direito será maior. Quem estiver mais ao lado esquerdo da reta numérica será menor. Combinado? Gravou? Pega aí. Qualquer coisa dá pausa, volta o vídeo, mas grava, hein? Isso é importantíssimo. Então vamos ver lá quem é maior, quem é menor, posicionando esses números na reta numérica. Então, para esse exemplo, eu tenho 3 números aqui, ó. 0,000121. Mas, professor, isso aí não está em notação científica. Calma, calma. Nós vamos colocar em notação científica, beleza? Vem aqui com o squad que vai dar bom, galera. Outro número aqui, ó, para comparar. 0,0000213. Professor, tá muito difícil, tem muitos zeros aí. Pois é, por isso que a gente vai usar a notação científica. E para dar uma bagunçadinha na brincadeira, vamos aproveitar e colocar aqui o número que parece que está em notação científica. Como a gente aprendeu antes, a gente tem que ajustar ele primeiro para a gente poder dizer que está em notação científica. Então, o que a gente vai fazer? Esses números assim, tá vendo como é ruim de comparar? Eu não sei qual é maior, qual é menor. A gente pode até se embolar e confundir. Então, para comparar direitinho, notação científica vai ajudar a gente perfeitamente, galera. Então, vamos ver se a gente descobre como é que eu escrevo isso em notação científica. Bom, o primeiro número ali, ó, você já sabe que você tem que pegar 1, 2, 1, certo? Colocar a vírgula aqui, ó, nesse primeiro 1 aqui, e botar vezes 10 elevado a alguma coisa, não é isso? Então vamos lá, vai ficar assim, ó, 1,21 vezes 10, agora, elevado a quanto? Pensou aí? Então vem comigo que eu vou mostrar. Muito bem, a gente, ó, a vírgula tá aqui, eu vou ter que voltar com essa vírgula até chegar lá no primeiro 1, ó, vou ter que voltar quantas vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá vendo? Até passar esse número 1, perfeito? Então isso daqui vai ficar o quê? Vai ficar 1,21 vezes 10 elevado a menos 5. Tá vendo ali, ó? Porque eu voltei 5 casinhas. Beleza, galera? Ok. Vamos ver o segundo número, galera. O segundo número, ó, eu sei que eu tenho que pegar o 213 ali, colocar uma vírgula depois do 2, não é isso? Certo? E botar vezes 10 elevado a alguma coisa. Então vai ficar assim, ó, 2,13, certo? Vezes 10 elevado a quanto, galera? Bom, a vírgula está aqui, ó, entre os dois zeros. Eu vou ter que voltar quantas casas com essa vírgula, ó, até ficar depois do 2. Vamos contar, ó. Vou ter que voltar. Voltar é menos, lembra? Ó? Voltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou ter que voltar 6 casinhas. Então, lá embaixo vai ficar 2,13 vezes 10 elevado a menos 6. Olha ali, ó. Certinho? Piscandinho ali pra gente. Beleza? Então, ó, já transformamos 2 números em notação científica. Para que mesmo, professor? Para a gente poder colocar em ordem, descobrir qual é o maior, qual é o menor, etc. Beleza? Vamos para o nosso último número que não está, só parece que está em notação científica, beleza? Por quê? No último número, para ser notação científica, a vírgula não tem que estar aqui, esses 2 primeiros zeros. A vírgula tem que estar depois desses 6, teria que estar aqui, ó. Certo? E para a vírgula poder chegar aqui, porque lembra, tem que sempre ter um número diferente de zero antes da vírgula, né? Então, seria 6, ou só 6, né? Que é o número inteiro. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 6 vezes 10, né? Então, vai ficar assim, ó, 6 vezes 10. E elevado a quanto? Porque ali já tem, ó, uma potência ali, ó, 10 elevado a menos 3. Então, é como se já tivesse voltado 3 casinhas, só que a gente tem que voltar mais algumas casas, né? Então, a gente começa do voltei 3, beleza? Até aqui, ó, até essa vírgula onde ela tá aqui, ela voltou 3 casas, mas ela ainda tem que voltar o quê? 4 casas, 5 casas e 6 casas, certo? Então, tem que voltar mais 3. Já tinha voltado 3, tem que voltar mais 3, então, no total, ela tem que voltar 6 casinhas, tá? Então, isso daqui vai ficar exatamente assim, 6 vezes 10 elevado a menos 6. Maravilha! Já tenho todos os meus números de cima escrito embaixo, abaixo, em formato de notação científica. E aí, professor, já é essa ordem? Esse é maior, esse é menor? Agora eu vou mostrar para vocês como é que faz para vocês descobrirem qual que é o maior, qual que é o menor.
Para isso, a gente vai ter que reparar, galera, simplesmente em apenas um detalhezinho, galera. Um detalhezinho muito simples, muito fácil, que é no seguinte. Deixa eu pegar aqui um pincelzinho para mostrar para vocês esse detalhe aqui, ó. Vamos lá, a gente só tem que reparar para saber quem é o maior ou menor, só tem que reparar nisso aqui, ó. No expoente, ó. Um é menos 5, outro é menos 6 e o outro é menos 6. Por que eu só preciso reparar no expoente? Porque a gente vai colocar isso lá embaixo naquela reta numérica ali, ó, onde tem o menos 5, menos 6, tá vendo? Como eu só preciso daquele pedacinho da reta numérica, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma ampliada ali naquela área verde ali, beleza? Para ficar maior zona, para a gente enxergar e posicionar melhor, tá bom? Então o que eu vou fazer agora é ampliar esta reta numérica aí pra gente, ok? Então tá aí a nossa reta numérica ampliada naquele trecho, tá? Então o que eu vou fazer agora, galera? Agora o que eu vou fazer é simplesmente posicionar aqueles números de acordo com o expoente, tá? A parte de cima, naquele lugar. Então, por exemplo, o último ali, ó, é elevado a menos 6. Eu vou colocar onde é, ó. Elevado a menos 6 é aqui, ó. Elevado a menos 6 está ali na direção do menos 6. Só que o segundo também é elevado a menos 6, né? Então, ele também vai ficar por aqui, ó. Também vai ficar aqui, menos 6. E o primeiro ali, ó. O primeiro, ele é menos 5. Elevado a menos 5. Então, só de olhar esses três agora posicionados na reta numérica, tá vendo? Quem é o maior? Lembra? O maior é quem está mais à direita, não é isso? Então, a gente já sabe que o maior, sem dúvida nenhuma, é esse 1,21 vezes 10 elevado a menos 5. Então, já sei que esse daqui, sem dúvida nenhuma, é o maior de todos. Vou pegar aqui o símbolo maior, ó. Na verdade, eu vou usar o símbolo menor, porque eu vou colocar o maior, ó, a boquinha virada para o número maior, lembra? Vou deixar assim, ó. Vou descobrir quem vem antes agora, né? Quem são os menores. E aí o que acontece, galera? Ali nos menores agora, nós temos dois números, né? Que tem o mesmo expoente elevado a menos 6 ali, ó. Então é como se eles estivessem empatados. Quando tiver o mesmo expoente, como é que a gente faz para comparar e saber qual é o maior, qual é o menor? Quando tiver o mesmo expoente, aí é só eu utilizar o número que está ali, ó. Esse aqui é 2,13 e esse aqui é 6. Tá vendo? Então, qual é o maior? 2 ou 6? Bom, o maior é 6, né? Então, a gente já sabe que, no caso, o maior desses dois ali vai ser, então, como a parte do expoente está empatada, os dois têm menos 6, né, no expoente. Então, eu comparei aquela outra parte, certo? E eu sei que este aqui é maior agora. Vem para este ladinho, certo? E aí, já pode colocar mais um símbolo aqui e descobrir quem é o menorzinho de todos. O menorzinho de todos é este aqui. Pronto. Agora eu tenho tudo ordenado, tudo bonitinho, né? E sem dúvida nenhuma de qual que é o menor, qual que é o maior. Lembrem, tá? Quando a gente trata de números negativos, isso pode confundir um pouco quem não está acostumado. Quando se trata de números negativos, ó, menos 5, menos 6, menos 6, o maior é o que está devendo menos. Então, em vez de ser o menos 6, o maior é o menos 5 que está lá naquela ponta de lá, tá? Aquele que é o maior. Combinado? Então, assim, eu tenho os três números perfeitamente ordenados, do menor até o maior, ok? Então, 2,13 vezes 10 elevado a menos 6 é menor que 6 vezes 10 elevado a menos 6, que é menor que 1,21 vezes 10 elevado a menos 5. E assim, a gente terminou uma grande revisão sobre notação científica, como escrever, como ordenar, como ajustar, beleza? E para mais dúvidas, siga o nosso canal, deixa a sua curtida e se tiver alguma outra dúvida sobre isso, coloque aqui nos comentários, vou ficar feliz de te responder, quem sabe no próximo vídeo. Valeu? Forte abraço, tio Edu tá indo, um abraço, valeu e fui!